Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Lembrando que esse podcast, esse episódio muito especial, fica para sempre no YouTube. YouTube, o canal do Diário do Rodrigo Lima, que é o maior de notícias e informações da região de Rio Preto, com mais de 71 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui no podcast eu recebo a Lígia Tavares, presidente da Associação dos Amigos do Autista de Rio Preto, a AMA. Lígia, muito obrigado pela sua presença. Nós que tivemos aqui no último domingo a questão do Dia Mundial do Autismo, né? Muito obrigado pela sua presença e, olha, um prazer bater esse papo com você. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar de um tema tão importante, né? Que hoje o índice é muito alto de autismo, né? Principalmente na nossa região. Então, fico muito feliz com o convite. Que isso. Olha, Lígia, quem vem aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima ganha presente. Eu vou te passar aqui, ó, Café Bem Brasil. O café que ele é produzido aqui pertinho, na região de São José do Rio Preto, em Guapiaçu. Ele tem essa válvula aqui, ó, se você levar ele à sua frente e apertar o pacotinho, você vai sentir o aroma do café, ó. Você viu só? Que delícia. Nossa, toma café? Maravilhoso. Muito. Adoro. Muitas vezes. Difícil um brasileiro que não tome café. É verdade. Então fica aqui o Café Bem Brasil. Se você quiser comprar o Café Bem Brasil, você pode acessar aqui o QR Code também, que está aqui na tela para você comprar. Você vai acessar lá no site do Café Bem Brasil e você pode adquirir o café. Tá certo? E muito obrigado aos patrocinadores que ajudam a gente a fazer o programa aqui. A Cortina e Companhia, os móveis Colômbia. Você viu só o nosso cenário? Ai, amei, apaixonada, lindos e muito confortáveis. Guaraná Poti, a Água Levite e também aqui um novo patrocinador. Muito obrigado ao sindicato, aos Sincomerciários, o sindicato dos empregados no comércio aqui de São José do Rio Preto. Sem essa turma não dá para acontecer o programa, viu? Aqui, ó, Sincomerciário, ó, Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto. Muito obrigado a partir de hoje, aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Ô Lígia, começo perguntando para você quais são os maiores desafios da questão do autismo, não só em Rio Preto, de uma maneira geral, as principais barreiras, o que vocês enfrentam no dia a dia? Pois é, Rodrigo, hoje em dia a maior dificuldade é o diagnóstico precoce, né? É de suma importância quando esse diagnóstico vem o mais cedo possível para que a gente consiga já introduzir os tratamentos para uma evolução mais rápida, né? E numa diminuição de característica que o autista normalmente tem. E quais são esses principais sintomas? Como uma família, lógico, as pessoas, quando descobrem um diagnóstico, sempre é uma questão muito difícil, né? Sim. Tem muito tabu, né, Lígia? Tem. A gente tem muito preconceito ainda, apesar de hoje se falar muito do autismo, né? Ainda existe muito preconceito. Então, assim, o autismo, alguns profissionais trabalham com níveis, outros profissionais trabalham com graus. Então, a gente tem nível 1, que é o autismo severo, o autismo leve, temos o nível 2, que é o autismo moderado, e o nível 3, que é o autismo severo. Então, cada profissional trabalha de uma maneira, as duas maneiras estão corretas. O autismo leve, né, ele é o mais difícil de ser diagnosticado exatamente por conta de ser mais leve, né? Às vezes ele até é confundido com outros diagnósticos, mas normalmente a gente consegue detectar já alguns sinais de autismo quando o bebê, né? A falta de contato visual, normalmente o autista não foca muito, não tem esse contato que eu estou tendo com você,
esse balançar de mão que a gente chama de flap, né? Eles balançam muito as mãos, que a gente chama de elefante voador, giram muito, enfileiram brinquedos, tem uma fixação por algo, ou uma figura, ou um brinquedo, ou uma pessoa. Então, são sinais, né? Nós temos aqueles de mais difícil detecção, porque às vezes uma criança ela demora mais para desencadear a fala e o pai acha normal, mas chegou até os 3 anos de idade, você detectou que a criança ainda não fala nem o papai, nem a mamãe, nem uma palavra mais curta como bola ou algo desse tipo, comece a se preocupar, né? Porque quando o autismo é de um nível 2 ou 3, que são os níveis mais graves, normalmente é um autista não verbal, né? A gente não decreta isso porque existem já casos de autistas decretados não verbais que de repente desencadearam a fala com 8, 9 anos, né? Eu sou mãe de um autista, né? Vai fazer 9 anos hoje. E, né, este mês, 9 anos, e ele foi decretado não verbal aos 4 anos. E faz 20 dias que meu filho começou a falar. Nossa, uma bênção. Foi assim. E pra você, como é que você que tá no dia a dia, que é uma vitória, claro, né? Claro, um dia a dia. É uma junção, né? Por isso que eu falo que o diagnóstico precoce é importante por conta disso, né? Diagnosticou, já começa a iniciar a correria dos tratamentos. O terapeuta ocupacional, o fono, né? Para se tratar, uma psicóloga, acompanhamento com neuro. Então, quando você faz uma junção disso, usando técnicas, né, musicalidade, oficinas de arte, juntamente com o psicopedagogo, isso é um facilitador no desenvolvimento e na evolução dele. E o desencadeamento da fala, né, por isso que quanto mais precoce o diagnóstico, mais você consegue evoluir. Entendeu? E um não verbal, que foi decretado não verbal, começar a falar quase aos 9 anos de idade é maravilhoso, assim, eu não consigo nem... Qual foi a manifestação dele? E como que foi? A primeira palavra a gente sempre espera que é mamãe, né? Mas no caso do meu filho foi girafa. Levei um susto, achei que estava ouvindo coisas. E aí... foi e falando, se veio girafa, a mamãe não é nada, né? Não, é assim. Ele gosta do brinquedo? Ele tem? Não, assim, foi desenho, ele desenha? A música. A música auxiliou muito a gente nesse processo, juntamente com outras terapias e técnicas que a gente usou para trabalhar o desencadeamento da fala. Mas a música foi essencial, né? Uma das técnicas que nós usamos. Qual foi o sentimento na hora que você ouviu? Você esperava muito tempo. Nossa, vai fazer 9 anos, eu esperava, né, desde os 3 aninhos, 2 aninhos, eu esperava, né, e ouvi isso agora, para mim, falei, então, se o meu filho pode, outros autistas também podem. Então, a gente tem que aceitar o autista como ele é, mas não desistir e achar que ele não é capaz de evoluir. Então, se o meu filho falou, outros autistas podem falar também, por que não? E o meu filho é o nível 3, um autista severo. Então, se ele falou, por que o outro autista severo também não pode falar? Então, a gente não pode desistir. Então, esse diagnóstico precoce é de suma importância para que a gente consiga trabalhar desde cedo para conseguir até esse trabalho de desencadeamento da fala. E agora, qual que é o objetivo com ele? Aprender as outras palavras? Como é que você vai... Agora perdemos todos os pudores. Agora a gente vai trabalhar tudo o que for possível e impossível. Ele está numa fase assim, é como se fosse um bebê que começou a falar, né? Então ele fala palavras perfeitamente, mas ainda não tem uma conversação. Então nós estamos trabalhando palavras, trabalhando figuras geométricas, ensinando ele os números, as letras, nome de animais, tudo, para depois a gente iniciar um processo de conversação, né? Então, quando ele já quer alguma coisa, se ele tiver com fome, ele já pede, se ele tiver com sede, ele já pede. Então, ele não fala por falar, ele entende exatamente o que ele está falando, ele reconhece já figuras e pronuncia o nome delas, já conta de 1 ao 10, sem precisar ficar sendo estimulado.
A gente não conta. 2, não, ele já conta sozinho. Então, ele sabe exatamente o que ele... Já estamos num nível muito, muito grande, já bem evolutivo do desencadeamento da fala. Ô Lígia, a família que tem a suspeita ou está averiguando o diagnóstico, qual que é a orientação e que profissionais procurar nesse momento? A primeira coisa que se você identificar alguma anormalidade, procure um neuropediatra, esse é o primeiro passo e ele vai identificar se o teu filho é ou não autista. Porque o autismo não existe ainda, infelizmente, um exame laboratorial que se comprove o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele é clinical, é analisado o comportamento no meio social, com a família, na escola, e aí o profissional detecta se é autismo, que nível é, qual o grau. E depois do diagnóstico, o quanto mais antes começar a procurar os tratamentos, como eu falei, com terapia ocupacional, sensorial, que hoje é bem... a gente tem autistas que não tinham essa opção, Hoje nós temos a terapia ocupacional sensorial, além da ocupacional só. Então, a sensorial veio como um auxiliador também no desenvolvimento, A sensorial trabalha texturas, movimentos, porque eles têm essa necessidade, de estar sempre movimentando e sentindo, cheiros, percepção tátil, coordenação motora. Então, a sensorial veio como mais um auxiliador no desenvolvimento do autista. Olha, eu sei que tem experiência nisso, você tem um filho que nossa, a gente não ama de deixar os filhos, não tem, É uma questão inegociável, A gente ama eles para sempre, Mas algumas famílias é difícil aceitar a situação. O que você falaria para essas pessoas que vão passar por essa situação? Também a gente, não é só as pessoas do mundo exterior, Às vezes a gente não tem a aceitação na própria família, Às vezes a gente tem muitos casos, eu sou presidente da Associação AMA, lá a gente tem 70 autistas, portanto 70 famílias, e a maioria dos casos que eu vejo lá, a maioria o pai não está presente, Eles são abandonados pela figura paterna, e isso é muito triste, porque o próprio pai não aceita, então você imagina o restante da família, Mas eu peço para que assim, as pessoas consigam aceitar mais, que esse preconceito acabe, porque para eles é de tanta importância a participação de toda a família, sabe? A aceitação, o não preconceito, o apoio para aquela mãe, porque quando a criança é diagnosticada, a mãe passa por um luto, é muito difícil, sabe? O luto, você fala? Mesmo é um luto emocional. Eu mesma, quando meu filho foi diagnosticado com 2 anos de idade, para você foi uma... eu já trabalhava com educação especial, mas é diferente você trabalhar com educação especial e o seu filho vir ao mundo especial. Então eu passei por um luto emocional, até eu entender... O que é normal. Sim, isso é normal, gente, é normal, porque bate um desespero, você fica perdida. Quando você fica perdida, sem saber por onde eu começo, o que fazer, qual é o primeiro médico, qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar, isso é normal, é uma novidade para a vida do ser humano. Ele não sabe, é uma coisa nova que você nunca lidou, Então procure informações, e mostrar para a família que, apesar dele ser autista, uma criança especial, ele é um ser humano como outro qualquer, e o que precisa é apoio familiar. O apoio familiar é de suma importância, porque potencializa a nossa energia como mãe, sabe? De buscar, de lutar. Então, a família é o pivô daquela mãe que vai enfrentar aquela dificuldade, o primeiro impacto, a família tem que ter tem que ser esse pilar, Como é que você teve a ideia da associação? Você que fundou a associação? Não. A associação ela foi fundada há 34 Muitos anos atrás. Há 34 anos atrás, por 6 Você pais. é menina, 34 anos. Você era criança, pô. Menina, muito obrigada, mas eu não sou menina, eu já estou com 42 anos. Não conta a idade, eu falo para os meninos que vêm aqui. Não, eu não tenho problema com isso. Não tem problema com isso. Bem resolvida com isso, velho. Então, a associação ela foi criada há 34 anos atrás por 6 pais que não sabiam o que fazer com o filho, estavam desesperados, porque há 34 anos atrás não se existia nada.
né? Não era nem chamado de autista, nem existia direito esse diagnóstico, né? E eles se juntaram e criaram um lugar para aqueles 6 filhos. E aí foram se aparecendo mais um. E esses autistas de 34 anos atrás estão na associação até hoje. Nossa, são hoje mulheres e homens. Sim, a gente tem muitos meninos, né? E eles estão até hoje com a incidência é mais no sexo maior, masculino, né? Muito maior, ainda não se sabe ao certo porquê. Eles falam qual que é a proporção? Eles falam que é genética, né? Como eu te falei, não existe algo que comprove o porquê disso, o porquê daquilo. O autismo, apesar de estar num auge muito grande, agora se falar muito, ainda não tem nada, sabe, que comprove ao certo porquê isso, porquê do autismo, não existe um exame ainda laboratorial, ainda estamos caminhando, né? Mas a associação existe há 34 anos, estamos com esses mais velhos até hoje, né? E a gente desenvolve um trabalho muito bonito com eles. Infelizmente, há muitos anos atrás, não se existiam todos esses tratamentos que existem hoje. Então, eu tenho autistas adultos que são não verbais, que eles não falam, né? Mas existe toda uma comunicação alternativa, né? A gente consegue se comunicar com eles, mas não com a fala. E qual que é o trabalho que é desenvolvido nas etapas, né? Por idade, faixa etária, o que vocês... de acordo, assim, como o autista, eles são muito semelhantes, porém eles são completamente diferentes um do outro. Ainda mais assim, quando a gente tem autista com outro comprometimento. Por exemplo, na associação eu tenho autista com cegueira. Então não tem como eu trabalhar com esse autista com cegueira da mesma maneira que eu trabalho com um autista que tem TDAH ou só autismo. Então tem que ser individualizado cada forma de trabalho com eles. Na associação a gente tem pedagogo, o professor de educação física, a gente trabalha com oficineiros de artes, música, capoeira, né? Então, aí cada um, de acordo com a sua evolução e com o seu desenvolvimento, a gente trabalha. Tem que ser tudo separadinho, tudo de acordo com a evolução de cada um. A família que precisa de ajuda, ela é acolhida de que forma? Como é que ela pode participar da associação? A associação hoje funciona assim, com as mudanças da lei, agora no novo governo, nesse ano de 2023, eu não posso mais na associação matricular crianças acima de 5 anos. Além disso, eles têm que estar matriculados na rede municipal de ensino. Pelo AEE da rede municipal, ela consegue pegar o encaminhamento e se matricular na associação. Acima dessa idade, infelizmente, eu não posso mais. Os que eu tenho acima dessa idade são os remanescentes que já vêm de um tempo com a gente e que ainda são respaldados pela secretaria. Mas a gente, né, tem muito medo porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. O que eles me asseguram são crianças de 5 a 11 anos que estejam matriculados na rede municipal de ensino. E você desenvolve um trabalho paralelo à escola ou não? O encaminhamento é para eles desenvolverem as atividades escolares na associação? Um encaminhamento para... Sim. O encaminhamento, ele vem do AEE de cada escola municipal. Então, ele não tem uma jornada na escola e uma na associação. Sim, ele tem duas jornadas. Sim, nós somos... A associação é um contraturno. A criança estuda de manhã na escola e vai à tarde na associação. E se ela estuda da tarde, ela vai de manhã na associação e frequenta a associação 2 vezes por semana. Tem vaga? Tem vaga? Como é que está? Não tem vaga porque nós temos uma fila de espera. O repasse que a gente recebe hoje, ele é para pagamento de funcionários, contas e tributos que a gente tem na associação. Então, a gente não tem profissional suficiente para aumentar os nossos atendimentos, as nossas matrículas, né? Então, hoje eu tenho uma fila de espera de mais de 30 crianças na fila de espera, aguardando uma vaga na associação. E essa demanda é atendida por quem? Ou por ninguém? Fica em casa essas crianças? Como é que vocês... Essas que não vão na associação? Então, é difícil, né? Porque o SUS, assim, pelos CAPs, né? Eles têm o que eles oferecem. Um psicólogo que faz atendimento pelo CAPs, um psiquiatra quando os casos são mais severos, né? Mas as outras terapias é só para quem tem um plano de saúde ou consegue pagar particular. Mas a rede pública de saúde não oferece o tratamento adequado para o autista, né?
Então é por isso que o nosso trabalho é muito importante, né? Porque a gente faz todo um trabalho que não tem custo para as pessoas. Mas por conta de eu não ter condições financeiras de conseguir atender mais autistas, eu tenho essa fila de espera. Você tem um convênio com a Prefeitura de Rio Preto? Isso, nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação, né? É como eu te disse, esse repasse é feito para que a gente faça o pagamento dos nossos profissionais e as nossas contas e tributos internos. Então, para aumentar, né, a demanda de atendimentos, a gente teria que aumentar esse repasse financeiro, ou ter condições, né, independência financeira, para conseguir aumentar esses atendimentos. Aumentar atendimentos, lógico que implica em equipe. Equipe. Teria que ter mais... Teria. Quais profissionais? Todos. Uma Todos. equipe multidisciplinar. Sim, porque assim, o autista, ele não requer só de questões assim, pedagógicas, né? A gente tem uma questão de saúde envolvida aí. O terapeuta ocupacional, o psicólogo, o psicopedagogo, esses são profissionais da área da saúde. Nós não temos uma parceria hoje com a Secretaria da Saúde, nem com a Secretaria da Mulher, que é responsável pela educação especial, né? Pela pessoa com deficiência, aliás. Então, se nós conseguíssemos essa parceria com a Secretaria da Saúde, recebêssemos, assim como a gente recebe da educação, a gente recebesse da saúde, a gente conseguiria fazer essas contratações na parte da saúde, dos profissionais da área da saúde, porque o autista precisa, ele necessita para evoluir. Né, não só da questão pedagógica, mas da questão da saúde também. Mas, infelizmente, a gente não tem essa parceria, não tem um repasse da saúde para trabalhar a questão da saúde com os autistas. E isso só depende do quê? De vontade política, no caso? Você já reivindicou isso junto ao município, junto ao executivo? Já, a gente está esperando, né, sempre aguardando que alguém olhe para nós como um serviço essencial para a região. Né, eles têm que entender que nós somos o único lugar que oferece atendimento para crianças, jovens e adultos. Não existe outro. Não existe outro. Se você procurar por aí, onde eu vou colocar meu filho acima de 11 anos? Não tem. Não tem. A gente oferece isso. A gente quer fazer isso, mas nós não temos condições financeiras para isso. O prédio comportaria mais, por exemplo... profissionais liberais, autônomos que querem ser voluntários? Sim, as portas Qual que é o contato da associação? Para a pessoa que tiver essa predisposição de fazer esse trabalho? Sim, pode falar até, vou passar o meu pessoal para falar diretamente comigo, é 17, o WhatsApp 17 991 30 35 19 e falar diretamente comigo. De que forma essas pessoas poderiam ajudar, Lígia? Doando um tempo, um dia, sim. Como é que seria? Qual que é a carga horária que o profissional teria que disponibilizar? Não existe uma carga horária, ele tem que se comprometer, a gente bate um contrato, olha, eu posso 1 hora uma vez por semana, 2 horas uma vez por semana. Eu vou até olhar, o pessoal, olha a associação dos amigos autistas aqui em Rio Preto, faz um trabalho muito bacana. E se você que é profissional, dentro do que está precisando, vamos olhar com carinho e doar. Você falou 1 hora por semana? Sim, o que se a pessoa tem essa disponibilidade, para a gente 1 hora de... Ele pode conseguir conquistas ali com o autista em 1 hora. Né? Depende do profissionalismo dele, do comprometimento, do amor, do carinho. Tudo é possível com o autista, né? Nossa, muito bacana, Lígia. E, Lígia, você vai realizar um evento agora também, nesse mês de abril? Isso, em comemoração ao mês do autismo, né? No dia 13 de abril, o Aguinaldo, o proprietário do Rancho do Cabeça, nos cedeu, né? Com muito amor, muito carinho, o lugar para a gente conseguir fazer esse evento, né? Para comemoração. E para tentar arrecadar, né, verba para sanar alguns problemas que nós tivemos. Nós somos vítimas recentemente de uma fraude, né, bancária, e todo o repasse que a gente recebe da prefeitura foi desviado para outra empresa. Então a gente está aí desesperado, porque nós estamos com os funcionários sem pagamento de fevereiro, todas as contas e tributos atrasadas, a van escolar que pega eles e entrega em casa está com pagamento atrasado, porque nós perdemos quase 60 mil reais, né? O que aconteceu? A conta foi hackeada por um hack, uma empresa de Santa Catarina, e eles roubaram, tiraram da nossa conta e transferiram para a conta dessa empresa.
já está sob Vocês tentaram investigação. entrar em contato com o pessoal lá em Santa Catarina, nessa empresa? Não, ninguém tem telefone, é hacker, né? Aí nós descobrimos também... fantasma, né? Isso, exatamente. Foi criado exatamente para poder dar esses golpes, né? Mas a polícia... Mas em sã consciência, quem que aplica golpe na associação? Mas ladrão do não vê nome. O que ele quer, ele nem se preocupou que era dinheiro público, nenhuma associação de extrema carência. O que ele queria era roubar o dinheiro, e conseguiu, né? Difícil, né, Lígia? Mas a Polícia Civil já está aí fazendo a investigação. A gente ficou até sabendo que a mesma empresa, a mesma pessoa proprietária dessa empresa já deu vários outros golpes em outras empresas, inclusive. Então está sob investigação, né? Não só da Polícia Civil. Tem Polícia Federal também? Agora nós vamos entramos agora recentemente que nós conseguimos o Dr. Rogério, advogado, que abraçou a nossa causa, porque nem verba a gente tem para pagar advogado, a gente não tem o respaldo jurídico, então o Dr. Rogério Melo entrou agora para dar essa assessoria para a gente, vai entrar com a Polícia Civil também. Esse né? dinheiro tem que ver se a gente recupera, né, de alguma forma. Tem esperança? Sim. O que a polícia falou? A polícia falou que vai ficar em cima agora, né? Porque além de ser uma associação, é um dinheiro público, né? Um dinheiro público. Então é por conta disso que nós estamos promovendo esse evento, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser lá no Rancho do Cabeça? Vai ser um dia? Como é que as pessoas podem participar? Vou contar tudo. Vai ser o primeiro comida de boteca ama. Esse é o nosso tema. Então vai ser open food, comida à vontade, comida de boteca, sobremesa, sorvete, água e refrigerante à vontade. E vão ter 4 atrações musicais ao vivo, muito sorteio de prêmios, vai ser uma noite bem bacana. Vai ser no dia 13, das 7 da noite às 11. E como é que a pessoa pode fazer para adquirir o convite? Também pelo WhatsApp, 17 991 30 35 19. Pessoal, eu coloco aqui na tela para vocês também adquirirem esse convite para ajudar. Olha, isso vocês puxam de um lado e acontece uma situação do outro, você né? acredita? É inacreditável, Lígia. Né? Os policiais devem estar babando para achar essa turma aí. E assim, a gente fica com medo, porque agora nós até trocamos de banco, né? Porque, segundo a Caixa Econômica Federal, um banco inviolável, e o parecer que eles nos deram é que não vão devolver o nosso dinheiro. Que não houve fraude. Ué, então, que se não houve fraude, houve o quê? Né? Situação complicada, né? Lígia, e para você, qual que foi o momento mais... Teve essa questão do golpe, com certeza foi muito difícil, mas qual foi o momento que você ficou mais assim alegre, que você teve um momento ali de... Seu filho falou recentemente, né? Provavelmente foi um deles, mas um momento que marcou a sua trajetória ali na frente da associação. Assim, teve questões muito felizes e também teve uma questão, né, frustrante, assim, por ser uma associação de 32 anos, né, como é que nunca se teve um olhar, né, direcionado para uma questão de tanta importância, uma associação que presta um serviço tão bonito, né, e de tanta importância para a região, nunca ser olhada, né, não ter um respaldo político, uma ajuda das pessoas. Essa foi a parte triste, né, que agora a gente está tentando mudar essa realidade. E a parte feliz é que, assim, o que o autista é capaz de fazer, sabe? Cada evolução, cada pequeno gesto que eles demonstram, sabe, assim, pra gente, é de tanta alegria, porque você sabe que você pode ir muito mais além, né? Às vezes a mãe, ela fica muito cansada, né? Vai passando os anos e ela não vai vendo evolução, ela não vai vendo uma mudança, ela vai ficando cansada e acaba que se acostumando com aquilo e perde as forças para lutar. E a hora que você vê que, opa, depois de tanto tempo, olha o que aconteceu, parece que renova as forças, não só da mãe, mas da gente também, que está à frente de tudo isso, né? Desse trabalho. Então... E é muito bonito de ver os meus profissionais lá, viu, Rodrigo? Eu tenho profissionais com 30 anos de casa, né? Então, assim, eles são completamente apaixonados, eles se emocionam, eles choram quando consegue algo com um autista que é muito comprometido, né? Eles se emocionam, eles choram, então faz parte da vida daqueles profissionais, sabe? É com muita alegria, assim, que eu falo da associação. Eu sou apaixonada pela associação, pelo trabalho dos meus profissionais, por tudo que a gente desenvolve lá. Eu só gostaria que as pessoas
tivesse esse reconhecimento, sabe, valorizasse o trabalho que a gente faz e nos ajudasse, porque hoje o que a gente mais precisa é de ajuda, porque tem as famílias lá que são de extrema carência, né, nem em condições de pagar tratamento, essas coisas, é inacessível para eles, né. Sim. Lídia, você já recebeu, vocês podem receber emendas parlamentares dos deputados da região de Rio Preto? Já conversou com algum parlamentar para tentar a única algum tipo de verba? a única coisa assim que a gente não pode, de acordo com o nosso estatuto, né, e pela parceria que a gente tem com a secretaria, é a gente fazer vinculação com a figura política. Fora isso... Mas você receber emenda parlamentar pode? Pode. Porque, por exemplo, teve um deputado recentemente eu entrevistei ele, até aqui em Rio Preto, ele falou que esse ano, do ano passado para esse ano, as emendas parlamentares saltaram de 16 milhões para mais de 30. Então os deputados aí, com certeza os deputados aqui da região vai estar assistindo um podcast. A gente espera que alguém possa contribuir, né, para a associação, né? Com certeza. Você lá tem, além dos pagamentos dos funcionários, tem para as atividades também do pessoal, para que você utiliza esses recursos? Esses recursos é para isso que eu te falei, a gente consegue efetuar o pagamento dos funcionários, pagar nossos tributos, impostos, né, e o resto a gente tem que correr atrás. Quando a gente quer criar uma atividade nova, uma atividade diferenciada que não está no nosso planejamento, a gente tem que correr atrás de dinheiro, pedir doação e comprar do nosso bolso com dinheiro próprio mesmo, porque a gente não tem uma sobra, né? O dinheiro vem, ele já tem destino certo. Então o resto é batalha, tem que lutar. Sim. Qual uma situação, um momento mais difícil que você passou em público com o teu menino? Com o meu filho? Já teve alguma? Nossa. Até pra gente quebrar... Já inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. Ele supermercado? Ai, minha nossa. Já tentei várias vezes. Nós estamos nessa... Agora, como nós estamos desencadeando a fala, então a gente entende que ele está tendo um pouco mais de entendimento, então nós estamos conversando mais e explicando as coisas, mas ainda estamos na tentativa. Mas assim, é um autista severo que você vai... já fui no mercado com ele, por exemplo, no supermercado, e você solta ele, ele corre de ponta a ponta no mercado e sai derrubando tudo, e como se não tivesse ninguém no supermercado. É um autista severo, que não tem muito entendimento ainda, né? Estamos trabalhando nisso. Mas é um autista que não tem como passear no mercado com ele, não tem como passear no shopping, essas coisas. Meu filho é um autista que ele tem asno de sapato. Ele não usa um chinelo, um tênis, um croque, nada. E ele anda literalmente na pontinha dos pés, que é uma das características também do autista, né? Então, cada um tem a sua. Eu tenho autistas, por exemplo, na associação que também andam nas pontas dos pés, mas não ficam sem sapato de jeito nenhum. Então, assim, é muito intensa pessoal, as coisas, sabe? E é muito intenso. Ou eles gostam ou eles não gostam. Não tem meio termo. Entendeu? Meu filho detesta sapato, o outro detesta ficar sem. Então, é assim. É por isso que eu falo pra você que eles são muito semelhantes, mas são completamente diferentes. A mesma questão, super intensa. Você vê um ponto em comum, mas super diferente. É uma intensidade incrível neles. E qual que é a importância de criar uma rotina? De ter uma rotina? Eles vivem assim. Um autista, se você tirar ele da rotina diária, causa uma crise, né? Não são todos, os mais leves até que não, mas ainda assim se incomodam. Os mais severos, de moderado a severo, por exemplo, você está acostumado todo dia, de manhã acorda, toma o café da manhã, vai para uma terapia, vai para a escola e volta para casa. Se você mudar até o caminho que você percorre para fazer isso, eles já notam e já começam a se estressar. Aqueles que são verbais, mas por que você está indo por aqui? Não é esse caminho. Eu não gosto de passar por aqui. Aqueles que são não verbais, né, que não se comunicam pela fala, eles ficam super irritados. Desencadeiam uma irritabilidade assim, sem controle às vezes. Ô Lídia, eu vejo também, já vivenciei algumas situações de que um casal tem um rapaz autista, ele já tem uma meia idade. Uhum. A gente até ele levava ele nas festas e ficava em pé, observava e tal. Mas às vezes as pessoas também não sabem como lidar com a situação, né, com os autistas. Qual que é como proceder em eventos, festas? Como as pessoas pode ter algum tipo de interação ou não?
como as pessoas devem, porque também tem esse outro lado, muito desconhecimento, né? As pessoas não sabem como lidar né? Com a pessoa, né? Como agir? O que diz a regra do bom comportamento nessa normalmente, assim, o autista ele não gosta de festas, essas coisas, a maioria deles, né, que é um grau mais severo, eles não gostam de barulho, de muita gente, essa relação social, essa socialização incomoda eles têm essa dificuldade, né, de interação. Então, quando é um autista mais leve, dá para você levar para passear num churrasco, numa festa de aniversário e tal, dá para se trabalhar isso, mas num autista mais severo, para eles eles causam sofrimento, entendeu? Então, mas quando acontecer, por exemplo, de entrar numa crise de irritabilidade, nunca alterar a voz, nunca gritar, eles não funcionam assim. Você pode morrer de gritar, que aí é que eles vão ficar mais hards naquela crise, naquele momento. Então, sempre com a voz mais mansa, um afago, segurar nas mãos para que ele sinta que ele está ali seguro com alguém que está tentando acalmá-lo. Aqueles que gostam de música, você cantarolar ao pé do ouvido uma música, dizer, porque sempre a pessoa, aquele cuidador, né, que é a mãe ou o pai, a pessoa que cuida dele ali diariamente, sabe exatamente do que ele gosta. Então, usar isso no momento da crise, usar o que ele gosta, uma música, um afago, um cheiro, um abraço, tudo com toques muito leves para que ele volte ao seu foco, volte à calmaria, né? Às vezes a crise demora para passar, às vezes é bem rápida, né? Então, você tem que usar o que você tem de recurso, que é o que ele mais gosta naquele momento de crise. Sim, obviamente que é uma situação que as pessoas elas ficam perdidas, né? E aí a primeira coisa, sempre a curiosidade sobre o autismo. Quais são os principais tabus, na sua opinião? O que não é fato? O que as pessoas pensam sobre o autismo que não corresponde com a realidade? Tem pessoas, a gente escuta de tudo, né? Assim, quando você conhece muita gente que tem, né, muitas famílias que têm autistas, você ouve muitos relatos. Eu já ouvi relatos absurdos, né? Assim, olha, não chega perto dele que ele vai te machucar. Nem todo autista é assim, né? O autista, ele é extremamente carinhoso. Ele tem os momentos de irritabilidade, ele tem os momentos de crise dele que não são intencionais, isso vem de repente, não tem motivo, nunca tem um motivo para o autista entrar em crise. Às vezes ele está super de boa na lagoa, está tranquilo, escutando a musiquinha dele, e aí de repente acontece. É um lapso de humor muito rápido. Então não tem uma motivação para a irritabilidade, às vezes tem, às vezes não tem. Você contrariar um autista, ele não vai reagir que nem uma criança regular, né? Que ela vai fazer uma birra, vai chorar e tal. O autista não. O autista, ele entra numa crise de irritabilidade que é difícil, às vezes, até mesmo a contenção. Então, a pessoa tem que deixar de achar que a criança autista, ou o jovem, ou o adulto autista, que ele é um agressor. Ele não é um agressor, ele é extremamente carinhoso. Ele tem os momentos dele, mas é uma criatura de extremo amor, ele é muito intenso aos sentimentos, não demonstra muito na face, mas com gestos ele demonstra muito, é extremamente carinhoso, né? As pessoas têm que achar que, nossa, o autista é perigoso. Não, ele não é perigoso, né? Ele é especial, por isso que a gente chama o autista de especial. É um ser especial, né? Que precisa de uma atenção, de cuidados maiores, tem uma dependência de um adulto, de um cuidador, e outras questões, ele nunca vai melhorar, ele nunca vai evoluir, ele nunca não sei o que, não, para o autismo não existe o nunca, tudo é possível. Você não vê meu filho com 9 anos de idade, começou a falar agora, e diziam que ele nunca, esse nunca, sabe, o tempo todo nunca, o autista é capaz, ele só tem o tempo dele, pode ser não é o mesmo tempo de uma outra criança, mas ele é capaz, só que no tempo dele. Legal. Lígia, olha, a gente já está caminhando aqui para o fim do podcast. Eu sempre falo aqui com a minha retaguarda, o Johnny, o fotógrafo que está aqui com a gente sempre aprende mais um pouco, sempre aqui no podcast
A nossa profissão de jornalista nos possibilita isso, de ter essas experiências com pessoas especiais como você também, porque Obrigada, Rodrigo. é uma missão, hein, Lídia? Sim. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Não. Temos também pessoas que se colocariam à disposição para tentar ajudar de alguma forma. Elas podem também, de que forma podem fazer? Vocês recebem doações e como fazer essas doações? Isso, eu peço a vocês que todos que puderem nos ajudar de alguma maneira, da maneira que puderem, né? A gente tem doação via Pix, né? Eu vou estar passando para o Rodrigo depois o nosso Pix. Eu vou colocar na tela aqui o Pix para vocês. Vocês podem fazer o Pix aqui, que é para a Associação dos Amigos do Autista aqui de São José do Rio Preto, tá bom? Depois você me passa, Lídia, eu coloco sim. aqui, vai Nossa, estar aqui na maravilha. tela para vocês fazerem um Pix aí, qualquer valor. Qualquer valor, a qualquer partir de R$1 vocês podem Não, R$1 também não, Lídia. R$1 também não, gente. Rodrigo. Não, vamos ajudar. R$1 não, é muito pouco. A gente fala sempre que às vezes a pessoa quer doar um pouquinho, outras podem doar um pouco mais, sim, né? Sim. Mas vamos caprichar. Mas é né? aberto o valor aí para vocês. Mas é isso, pessoal. Se vocês puderem fazer doação via Pix, nós temos também esse evento que vai rolar no dia 13 de abril, que vai ser muito bacana e especial para a gente, se puderem comparecer ou doar alguma coisa para que a gente consiga realizar esse evento. Nós temos também o nosso brechó solidário que acontece todos os sábados na Rua Jaguaré, número 40, no Parque Jaguaré, das 9 às 17 horas. Vocês podem doar roupas para a gente estar vendendo no brechó, brinquedos, doação de alimentos, quiserem levar direto na associação também, na Avenida Brasilusa, número 500, ao lado do Plaza Avenida Shopping. Estaremos abertos e aceitamos todo tipo de doação e será muito bem-vindo e agradeço vocês. Legal. Lígia, dia 13, qual que é o valor do ingresso? Dia 13, R$200 a mesa com 4 lugares. Então, comida à vontade, água e refrigerante à vontade, sorteio de prêmios, música ao vivo, vai ser muito bacana. Legal. Lígia, agradeço demais sua participação aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima, viu? Obrigada a você, foi um prazer, te agradeço muito o convite, foi muito especial para mim estar aqui. Legal. Pessoal, e olha, eu agradeço você que acompanhou a gente aqui no podcast com a Lígia. Mais uma experiência incrível que a gente pode estar vivenciando aqui no podcast, tá certo? E você pode rever depois essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorrodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado, o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.